Olá pra você, seja bem-vindo a mais um Multiplayer, o seu programa de games aqui da Itatiaia. Meu nome é João Pedro Andrada, como sempre nunca estou sozinho, meu co-host, Gabriel Martins, sempre comigo aqui ao meu lado e hoje com convidados. Hoje é a primeira vez que a gente enche essa mesa, colocou 5. A gente colocou 4 uma vez no episódio do EA Sports FC. Agora é a primeira vez. Mas hoje aqui mesa cheia. Apresentando cada um, começar pelo Marcos. Marcos Soares, sou advogado, atuo na área de esportes e games. E o que mais? Nós viemos aqui para falar sobre o ECA Digital, né? Sobre essa questão polêmica do ECA Digital. E vamos lá, vamos prosseguir. Leandro. Um prazer estar aqui, pessoal. Meu nome é Leandro, tenho 33 anos. Agradecer aí o convite do João e do Gabriel de estar aqui participando. A Itatiaia já é um grande parceiro da LBE, já fazem, acho que 3 anos aí, né, João? Tem um tempinho já legal. Sempre itatiaia.com.br/games. Exato, Itatiaia Games lá. Então, tava com a gente também, né? Foi um grande parceiro nosso no evento do DBE, que inclusive até vim com a camisa aqui. É verdade. Grande evento com a gente, o João teve com a gente. Se Deus quiser, a gente vai fazer mais um também. E hoje estamos aí para falar de assuntos polêmicos, né? O ECA Digital. E estamos à disposição dos senhores aí. Prazer imenso estar aqui, senhores. E por último, mas não menos importante, a Luana. Olá, gente. Tudo bem com vocês? Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui para falar sobre esse assunto que eu acho que é de extrema relevância, né? Não só por causa das polêmicas envolvidas, mas também o tanto que isso impacta o nosso mercado. A gente está aqui para falar de games, para falar de esportes. Então, é muito importante a gente abrir esse espaço para tratar desse assunto. Bom, meu nome é Luana Mendes, eu sou advogada, trabalho junto com o Dr. Marcos ali e hoje a gente tem muito assunto para tratar. Obrigada. Pois é, inclusive, antes da gente começar, vamos deixar claro aqui o pessoal que acompanha o multiplayer, porque teve um hiato aí, né? Teve um buraco aí, e aí vamos explicar pro pessoal que tá em casa assistindo, falou assim, gente, cadê o programa? Não é toda quinta-feira, não sei o quê. Então, gente, acontece o seguinte, eu entrei de férias, e aí vocês devem estar se perguntando, nossa, beleza, entrou de férias, deixa gravado o programa. Sim. E tudo ok. O estúdio estava agendado. Exato, estava tudo agendado, tudo certinho. Na semana anterior das minhas férias, a gente ia sentar aqui e gravar logo 2, 3 programas. Ótimo. Porém, o que aconteceu? Faltando exatamente uma semana para eu entrar de férias, eu me lesionei jogando futebol. Lesão de atleta, tá? Lesão de atleta, sabe, enfim. Jogo duro, foi pra ganhar. Me lesionei jogando futebol, tive que pegar uma semana de atestado. Consequência, emendou o atestado com as minhas férias. A gente só voltou essa semana. Sim. E aí acabou que o programa ficou com esse buraco aí. Mas pedimos desculpas, obviamente, mas estamos de volta. E hoje, de fato, pra tratar desse assunto mega importante, né, Gabriel? Boas férias, inclusive. Na Argentina, belas férias. fotos. Vejam lá no Instagram do João. Obrigado. Eu vi também. Obrigado. Mas o assunto é polêmico. Eu acho que a primeira vez que esse assunto bateu a porta dos videogames assim foi com a notícia do LoL, né? Tipo assim, todo mundo parou de falar agora, menor de 18 não pode mais jogar LoL e tudo mais, sabe? Foi um auê assim, meio sem saber. O Roblox, né? A questão lá dos menores de 13 anos, chat de voz, queremos injustiça. Teve protesto online, eu acho isso incrível. É difícil reunir o jovem para fazer protesto hoje e a gente percebeu que as crianças estão aí para mostrar que ainda existe revolução, né? Exato. Não, você tira o Roblox das crianças, é o limite também, né? Tudo tem limite. Tudo tem limite, de fato. Mas, enfim, levando em consideração todas essas questões que aconteceram, hoje a gente vai falar justamente sobre isso, sobre essa questão da lei Felca e tudo mais. E aí, para começar, eu acho que o ideal é a gente contextualizar. E aí eu vou passar o microfone aos especialistas, a Luana, o Leandro, o Marcos, né? Quem quiser tomar aí o microfone para explicar de fato o que é essa questão aí da lei Felca, da chamada lei Felca, né? Como que ela acabou se tornando lei Felca, mas, enfim, é bom dar essa contextualização, o ECA Digital, enfim, pra você que tá assistindo também, é bom ouvir do especialista, né? Sim. Fica à vontade. Aí o microfone é de quem quiser. Bem, para início de conversa, ela não se chama lei Felca, né? Vamos começar por aí. Dito isso, eu vou errar esse nome várias vezes. Ela é mais comumente chamada como ECA Digital e ela veio para regulamentar a questão de menores de idade, não só em jogos, não só em redes sociais, mas num todo na internet, né? Existem dispositivos específicos para cada uma dessas questões, mas o principal dessa legislação é justamente isso, né? Ela veio regulamentar o acesso, né, e o controle de uso dessas plataformas, jogos, redes sociais por menores de idade. Então, sumarizando, muito sumarizado, é isso que a famosa Lei Felca trata. E aí, eu vou passar para você agora, Leandro,
eu queria que você falasse um pouquinho como que você acha que isso impacta no meio como um todo, assim, no meio de games como um todo. Porque a gente sabe, todo mundo aqui já foi criança. Todo mundo aqui começou a jogar videogame criança. E jogou jogos que não poderia jogar. Jogou jogos que não poderia jogar, jogos para maiores de 18. Então, todo mundo aqui jogou. Lembrando que, assim, a classificação, até então, ela é classificação indicativa. Exato. O que significa que não necessariamente estar lá escrito que é para maior de 16 anos seja adequado para a realidade da sua criança de 16 Viu anos. só, mãe? Você tava errada. Ou às vezes para você, ou no seu caso, por exemplo, você já era maduro o suficiente para acessar o jogo. Então eu com vou fazer certeza, advogada de defesa aqui e defender aí essa questão de você ter jogado. Exatamente. Então todo mundo já foi criança, todo mundo que começou a jogar videogame provavelmente começou a jogar quando criança. E aí, Leandro, eu queria ouvir de você, assim, como que isso impacta, né, cara? Pra juventude de maneira geral, porque imagina, um menino ali de 12 anos, 12, 13 anos, gosta muito de jogar, joga um Roblox, joga o LOL, aí vê tudo isso acontecendo, desanima? Cara, assim, claro que tá numa fase inicial, mas pro meu exemplo, assim, eu já tô um pouco mais velho do que essa garotada, tô com meus 33 anos, e eu comecei a jogar escondido do meu pai. Ele não deixava eu jogar e eu ia escondido na Lan House pra eu começar a jogar, vamos dizer ali, com meus amigos, o jogo da época, né, que já era o CS. Então, pra galera que, por exemplo, hoje, como o esporte eletrônico já é uma carreira, né, uma carreira possível, pro pessoal que joga em alto nível, assim, tanto em outros esportes, vou pegar o LoL, o CS, outros jogos, acho que impossibilita ele inicialmente dele começar uma carreira, né, porque ele não começa com 18 anos. Ele começa muito antes. Com 18 anos, você pegar no cenário profissional, tem moleque ali que já tá ganhando seu próprio dinheiro, premiações de mais de $200 mil, por exemplo, no ano passado. Então, isso impossibilita, acho que vai ter uma defasagem muito grande se a gente não conseguir criar novos talentos, porque na nossa visão, né, na experiência que a gente tem, o esporte eletrônico, ele é como se fosse um esporte tradicional, não adianta você ficar também o dia inteiro jogando às 24 horas, isso não vai te tornar um profissional no meio do esporte eletrônico, você tem que ter algo ali por trás também, se dedicar bastante, é claro que faz parte, mas com essa proibição você não tem nem a chance de ver aonde que está o seu talento, né? Então, assim, tem muitos gaps ali na lei que torna isso meio que impossibilita do atleta de já ali, quando ele é mais novo, de reconhecer um talento e até mesmo do pai acompanhar. Claro que vai depender de cada publisher, de cada desenvolvedor, de cada título de jogo, mas eu acho que tem que ter, sim, um equilíbrio do pai acompanhando e de ver, né, a carreira de perto, se ele é promissor, se ele tem condições não só de ser um atleta, mas de outras profissões ali dentro do esporte eletrônico. Acho que a gente tem que acompanhar de perto para ver como que vai ser com cada empresa, como que eles vão definir, como que eles vão executar as leis de acordo com cada publisher ali. Esse pessoal tem um problemaço na mão deles aí, porque, por exemplo, um post que viralizou muito foi o do GOAT do CBLOL, o melhor que temos, o Tatu, que eu já sou muito fã, pra mim é ídolo. Isso aí já tem uns 4 programas que ele fala. O Tatu. Próximo split, se ele continuar assim, eu vou tatuar a cara do Tatu em mim, pode garantir. Mas ele colocou no Twitter dele que, tipo assim, uma fotinha bem legal dele, jogando LOL criança ainda, sabe? E ele falou, tipo assim, eu tive essa oportunidade, reclamando, assim, como várias pessoas não vão ter mais por causa dessa proibição. Tem o caso do Dudu. O Dudu, tipo assim, ele ainda é menor de idade, né? Ele é um dos destaques do CBLOL. Gameplay apaixonante. Ele tem 17 anos. Uhum. E aí, a Riot meio que privou a conta pessoal dele, então ele não pode mais jogar até ele completar os 18 anos. Ele ainda consegue treinar com o time e tudo mais, mas ele não consegue jogar na conta dele. A famosa solo kill, ele não consegue jogar. Sim. E assim, isso é um problema. Até porque, e aí passar pra Luana também, existe uma questão, porque o ECA Digital, ele não necessariamente proíbe os jogos, né? É mais uma parada das loot boxes. E aí, o que a Riot fez foi, ao invés de a gente acabar com a loot box, vamos só proibir pra galera menor de 18. Pra se proteger um pouco também. Até um segundo... Exato. Eu tenho a impressão, tá, de que essa decisão, ela foi tomada de forma prematura, mas, assim, pensada. Foi uma decisão empresarial. Por quê? Porque pode ser muito difícil, muito custoso no sentido de tempo de trabalho, organização empresarial, para poder criar uma interface do jogo que seja acessível dentro do que está permitido para menores de 18 anos. Então, eu acredito que a empresa possa ter tomado essa decisão agora para preparar o seu produto para depois abrir novamente com todas as... solucionando todos os problemas que a lei veio para tentar impedir.
Eu acredito muito nisso, não sei se é isso que vai realmente acontecer, porque a gente não tem bola de cristal, são cenas dos próximos capítulos, mas eu acredito que essa tenha sido a postura tomada por algumas empresas, até para poder entender como que o mercado brasileiro vai reagir a essa questão. Porque, querendo ou não, 6 meses desde quando a lei foi sancionada até quando ela começou a entrar em vigor, que em termos jurídicos a gente chama de vacatio legis, que é esse tempo que a lei tem para começar a agir. Fique, né? Gastou. Não, É isso. Foi o tempo de 6 meses para adaptação empresarial para um produto tão delicado e tão difícil como o jogo eletrônico, porque muita gente acha lindo o jogo pronto, mas não entende a quantidade de trabalho que os desenvolvedores têm na hora de criar esse produto. Então, eu acho que refazer o produto é algo que demora mais do que 6 meses. Então, eles vão precisar de mais tempo para se adaptar. No caso do LoL, inclusive, já tem até aquela conversa de que eles já iam lançar um novo client em 2027. Todo esse projeto, né? É o que nós acreditamos que vai ser o futuro de todas as plataformas, que serão 2 tipos de acessos distintos. Um acesso para quem é menor, outro acesso para quem é maior de idade. Só que, como a doutora Luana disse, 6 meses não foi suficiente para fazer isso. Então, na dúvida, com receio da penalidade do ECA Digital, que é muito alta, 10% do faturamento da empresa. É dinheiro demais. Eles vão, inicialmente, optar ou por suspender os serviços, que é o que a própria Rockstar fez, ou transformar o jogo, nem que seja temporariamente, um acesso para maiores de idade. Na dúvida, ela retira a possibilidade de acesso por meio dos menores, para depois, com calma, trabalhar uma modalidade separada. Eu acredito que é isso que vai acontecer. Né? No futuro, se você for menor, você vai acessar por um client ou por uma coisa internamente no client por um meio, e se você for maior de idade, por outro meio. Será que tem como, ter... Eu não sei se é possível, ter, servidores diferentes? Tipo assim, isolar, isso vai os menores de idade? Nem que seja sessões separadas. Né? Não digo necessariamente servidores separados, mas sessões de jogos separadas. Porque o ECA Digital ele prevê uma questão que é muito difícil de implementação, ao meu ver, que é o seguinte, é disponibilizar para os pais dos menores, caso ocorra alguma interação entre o filho dele, né, com um maior de idade, a plataforma tem que identificar quem é esse maior de idade e para poder informar os pais caso seja necessário. Isso é materialmente impossível. Imagine isso como seria aplicado. Isso é o XXX Dark Knight começando aí. Pensando em quantidade, né? Exatamente. Quantas pessoas estão jogando um jogo ao mesmo tempo, sabe? Dezenas de milhões de pessoas. E o tratamento dessas informações para que não ocorra vazamento de dados pessoais. Então, assim, eu acredito que eles vão preferir que menores de idade não interajam de forma nenhuma com maiores de idade. Mutar o chat, mutar o VoIP, mutar tudo. Assim. Exatamente. Na verdade, criar mesmo como se fosse partidas separadas, onde só podem menores e partidas que pode só os maiores. Naquele jogo, partida, se ele acessar como menor de idade, ele só vai jogar com menores de idade. Cara, que loucura, né? Faz uma verificação in-game, né? É o que já tinha, né? Eu dando um exemplo de quando a gente, por exemplo, fazia campeonatos profissionais e a gente tinha participação de crianças não, né? Mas de jovens abaixo de 18 anos. Então, para ter um campeonato profissional, a gente tinha uma verificação facial, mas também durante as partidas, né? Talvez o cara tá lá e a gente não sabe se o cara tá jogando da casa dele, se ele botou outra pessoa para jogar. Então, ele mesmo, o pai autoriza de fazer uma verificação ali de, sei lá, de meio segundo, nem que seja, só para garantir durante a partida que ele é aquela pessoa que está jogando. Então mas já tem alguns mecanismos que funcionam assim, mais bem subjetivos. Né? Imagina o risco disso, exposição e invasão da sua privacidade ao fazer isso. Então, assim, é um tratamento de dados que eu acho que ele até pode ultrapassar o limite do aceitável pela própria Lei Geral de Proteção de Dados que a gente já tem em vigor. Né? Então, até que ponto a gente aprovaria uma entrega desses dados biométricos, né? Leitura facial. As empresas têm acesso a esses dados ou ainda não têm? Teria que implementar uma forma deles conseguirem esses dados. Não imagina, muitas delas já têm. É muita etapa. Muitas delas já. Não sei se vocês viram a polêmica do Discord nos Estados Unidos. Sim, né? Nos Estados Unidos existe uma pressão para fazer uma legislação semelhante. O Discord, além de implementar o reconhecimento facial,
ele implementou uma ferramenta, acredito que uma IA, que verifica o seu comportamento dentro do Discord, verifica as suas conversas para verificar se a idade que ele presume que você tem está batendo com o seu comportamento. Isso é Não é meio subjetivo demais. Isso é uma ferramenta totalmente. ativa, vendo o tempo todo o que você está fazendo, digitando, conversando dentro do Discord. E o perigo, ECA Digital permite a criação de ferramentas paralelas que não seja a verificação de reconhecimento facial. Ou seja, já abre a possibilidade disso ser implementado no Brasil. Imagina, é basicamente aquele meme que a gente tem quando você Criança tem que comer terra. Quando você tá digitando no WhatsApp, você fala assim, nossa, a galera do Facebook tá lendo o que eu tô escrevendo aqui, sabe? É basicamente Ou isso. então né? aquela Aquele meme da assim, ABIN. Criptografia. O agente da ABIN tá vendo o que você tá digitando. aquela assim, né? Depois, quando eu falecer, vai ter um telão que vão aparecer todos os meus prints, Isso é todas muito as minhas Black Mirror, né? conversas. Total. Todo o seu chat do LoL vai vazar. Nossa Todos os seus Senhora. do amor no aranha. Eu tenho um amigo aí que se vazar o chat do LoL dele, meu Deus do céu, coitado, ele vai Aranha direto. ó. Tinder, Sara, é Tinder. Pra muita gente. Mas eu Que acho isso? muito... Não, calma aí. Ué, você nunca viu o Du do amor no aranha? Claro que não. Melhore. Não, mas eu já vi muitos casais começarem em jogo. Já vi. Não, já vi pessoas se relacionarem e começarem Eu uma conheço. amizade, Pior que evoluir. acontece. É que LoL é por ódio, né? Não tem como amar naquele jogo. Ah, que isso. Não vou falar nada do Dota, eu vou deixar quietinha. Ah, não, que isso. Não, aqui a gente abre espaço pra todos os jogos. Sim. Então, apesar da gente não jogar Dota, o Gabriel já jogou, eu tô fora Não, do eu Dota. acho o Dota mais legal que o LoL, só que é mais difícil. Esse negócio. É bem mais difícil. Né? Por isso que é mais legal. É justo. E aí, a gente falou, né? O Marcos citou a questão da Rockstar, né? Exato. A Rockstar, acho que ela talvez tenha tomado a medida mais drástica possível. Porque o LoL ali, verificação de idade, o Roblox, né, restrição de chat, a Rockstar virou e falou assim: beleza, fecha tudo. Mas não muda nada, né? Porque assim... Não muda. Ninguém compra pelo site da Rockstar. Eu vou Exatamente. fazer uma pergunta honesta aqui. Quem aqui sabia que a Rockstar tinha uma loja? Ah, eu sabia. Eu nem sabia da existência desse negócio. Ah, eu sabia. Mas é porque é o client deles também É, e tudo mais. todo mundo compra enfim. pela Steam, Mas pela ninguém compra PSN, por pelo lá, Xbox. exato. Ou pela Tipo assim, Epic Games também, É, que exatamente. distribui de graça Exato. de vez em quando. Ninguém inclusive. compra as coisas direto no launcher. Mas da é uma desenvolvedora. medida drástica, né? Sim. Se for parar pra pensar, empresarialmente falando, poxa, Mas se que vai você adiar, decidir né? só fechar tudo isso, é Justamente pelo que o Gabriel disse, eu acredito que o número de vendas via plataforma direta da Rockstar seja muito baixo. sim. Então, empresarialmente, frente a uma multa de 10% de faturamento, você vende pouco por aquela plataforma, você suspende e passa o problema para Steam, para Rockstar, para Epic Games, para qualquer outra plataforma. Tipo assim, isso não é problema meu agora, isso é problema dos esse outros. é problema Porque das agora, plataformas. quem vendeu, quem passou para frente o produto e entregou para o consumidor final não fui eu. Então eu saio da cadeia de consumo, saio da responsabilidade, entendeu? Mas, por exemplo, mesmo que tenham todas essas afetações do ECA digital, a Rockstar perde toda a responsabilidade por não ser ela que está Não. entregando? Não, segundo a lei, não. forma alguma. Segundo ela Que está continua por respondendo. Principalmente no que tange ao GTA Online ou ao GTA RP, por exemplo. Isso ainda é responsabilidade da Rockstar. O RP, inclusive, entra numa área aqui que a gente pode fazer um outro programa só sobre isso. bem porque- nebuloso, né? Porque no RP, de quem é a responsabilidade pela verificação do que os menores estão fazendo dentro do RP? É da Rockstar, ela só forneceu o jogo, mas o servidor, né, é uma coisa totalmente diferente do GTA Online, que a própria Rockstar fornece, né? Então, assim, será que a Rockstar vai ser obrigada a vigiar o que acontece dentro de RP? Então, assim, são respostas que nós não temos, mas que levantam alertas, né, bem graves com relação a essa nova legislação. Pois é, e essa questão do RP, inclusive, eu não tinha parado Nem pra pensei pensar um também, pouco sobre o RP, porque Como é que realmente você monitora isso? Não faz... não tem como, porque o GTRP, basicamente, ele é um servidor totalmente separado, é o jogo base GTA, só que é um servidor separado, com modificações separadas, que tem pessoas que estão meio que comandando aquilo ali, que são talvez os responsáveis pelos servidores. E aí, como que você chega até essas pessoas e fala, olha, você vai ter que fazer uma verificação dentro do seu servidor? Sim. Eu duvido que alguém vai querer fazer isso, porque a maioria dessas pessoas que comandam esses servidores são pessoas, vamos dizer assim, normais. Sabe? É um cara que, pô, na casa como a dele... gente. Exato. Criou e falou assim, cara, eu quero criar um servidor de RP primeiro pra jogar com meus amigos, e aí a coisa vai crescendo. Pô, esse cara não vai
sabe? Ele não vai tirar dinheiro do bolso dele pra fazer isso. Ele não vai nem saber fazer, dependendo da situação. Então isso é uma questão muito complicada. E o tanto de menor que tem no GTRP também é loucura. É sacanagem. Porque é algo De que canal no YouTube. estourou tanto na de- pandemia. E muito streamer acaba que fica famoso ainda menor de idade por causa do RP, No por causa de Brasil, o outros jogo jogos. de maior projeção é GTRP, eu acho, de live, assim. Tem muito jogador e a gente tem uma característica no Brasil que os periféricos e os próprios computadores são muito caros. Sim. Então, com um PC mediano, você entra no RP. Sim. Você não vai jogar um jogo de ponta, mas você entra no RP e joga com seus amigos. Eu acho que essa questão que a Luna falou de ser aprovada às pressas é a coisa mais crítica de todas. Porque a gente pode ver aqui que as plataformas não estão prontas. Tipo assim, ninguém tá pronto. Ninguém tava pronto. Tipo assim, todas foram medidas meio que de emergência, sabe? Ah, não deixa menor jogar. Ah, tira a loja do Brasil, sabe? Então, assim, é pensar pro futuro o que vai mudar e o que vai ficar. E, assim, agora já tem muita coisa errada. Tipo assim, no Skyrim, tem como você criar o seu bonequinho no Skyrim. Ah, eu vi Teve isso. criança, pega o reconhecimento facial, bota no boneco do Skyrim e reconhece que é o maior de 18, porque botou um homem barbado lá. Tipo assim, Eu vi isso, sabe? eu vi isso. A gente não tem as menores condições, assim, materiais de pensar como vai ser toda essa monitoração. E mesmo que já tem, já não tá sendo eficiente, sabe? Já Então, acho que, tem assim, brecha, as pessoas já encontraram brechas. já encontraram né, em brechas, pouco sabe? tempo. E são brechas muito fáceis. Porque, beleza, é meio idiota até você procurar no Skyrim e fazer um homem barbado pra passar. Mas agora, VPN, como é que você vai lidar com a VPN? Tipo assim, Eu Pro acho jovem, é né? fácil. um dos maiores perigos que eu vejo com relação a essa legislação é a punição da empresa, né, da publicadora do jogo, da plataforma, por algo que foge do controle dela. Vou dar um exemplo. A empresa coloca todos os mecanismos de verificação possíveis, identificação, biometria, tudo. A criança chega para o pai e fala: pai, eu quero jogar. O pai cadastra os dados dele, coloca a biometria dele e entrega o celular na mão do filho para jogar. Até que ponto, né? A empresa não pode entrar na sua casa e tirar o celular da mão da sua criança. Isso tem que passar pela supervisão dos pais. Então é por isso que eu falo que, assim, essa lei só mostra pra gente o tanto que a nossa sociedade fracassou em cuidar das nossas crianças no ambiente digital. Porque chegou nesse ponto porque a gente não soube aplicar o que a gente já tinha no ECA normal, né, no Estatuto da Criança e do Adolescente anterior, a gente não soube como aplicar no mundo digital. Então precisou fazer essa loucura às pressas para poder suprir essa falha social. Esse que é o ponto. Eu acho que o ponto-chave é justamente esse, né? Ver que os pais hoje eles têm, de fato, que acompanhar os filhos e ver o que eles estão fazendo na internet. Não só na internet, mas, claro, no meio dos jogos, né? Porque hoje você vê que tem influenciadores aí no meio digital que já tem uma condição de dar para a família dele, que ele é um de menor, para a família dele, uma condição melhor de tirar da periferia, por exemplo. E talvez com a lei isso fica um pouco embaçado, né? Porque tem aquela mãe também que obriga a filha a criar conteúdo. Sim. Que abusam um pouco, porque a imagem da criança potencializa as visualizações e a monetização dela. Sim. Então tem um lado e tem o outro lado, né? Como é que isso vai funcionar de uma maneira que fique bom de fato para as crianças, que é o ponto-chave aqui para a criança e para o jovem, porque às vezes ele é influência de um jogo que agora ele não pode mais jogar, velho. E se ele jogar, ele tem a chance de ter a conta dele banida, sendo que ele estava monetizando com isso de uma maneira que era legal. E hoje pode não ser mais, né? Então... Sim. Nesse ponto, a lei traz até um dispositivo interessante, que é a questão do influenciador ou do criador de conteúdo mirim, né? Que se assemelha muito com o que a gente tem agora, né? Depois da polêmica da Larissa Manoela e toda a questão envolvendo a família e tudo, que é o seguinte: a criança ela pode ser um artista mirim, né? Ela desenvolve isso muito cedo, pode, desde que tenha autorização judicial. Então, a família pode ajuizar uma ação, né, judicial requerendo um alvará de autorização para esse jovem trabalhar. Só que tem um porém. Se você restringe o jogo que joga, então, por exemplo, o LOL, 18+, mesmo que eu consiga um alvará que autorize o meu filho a produzir conteúdos na rede social, no YouTube, no Instagram, como influenciador mirim, ele não vai poder acessar o jogo. Ou seja, é um jogo do qual o influenciador mirim não vai poder produzir conteúdo. Cara, isso é uma loucura. Isso bate um ecossistema. Tem muitos casos, assim, eu vi até aquele... Arthur, que era da Fúria. É um menininho, assim, ele tem... Pô, ele deve ter uns 10 anos. E ele é um prodígio, assim, do LoL. Já tem um tempinho e tal. Ele viralizou nas redes há uns anos atrás, jogando, sendo muito jovem e tudo mais.
E ele se pronunciou, falou assim, gente, eu não sei o que vai ser agora, por enquanto eu vou parar. Vou ter que estudar. Mas sabe... Não, assim, é muito triste, tipo assim... É triste, é complicado. Existe uma projeção, existe uma ele já expectativa. tava meio que entrando ali na fúria. Pô, imagina. E tem essa questão voltando só à questão do influenciador, né, menor de idade, a legislação fala, por meio de alvará. Tá, tudo bem, mas o próprio Leandro falou de pessoas de baixa renda, em favelas, que poderiam usar isso como um meio de ascensão, né? Uma família de baixa renda vai contratar um advogado para fazer um alvará? a emissão de um alvará nesse sentido? Vai ter condições para isso? Não vai. Burocratiza muito, né? E cria empecilhos, entendeu? Então, assim, quando você faz esse tipo de legislação, a gente vê uma clara cegueira social do legislador nesse sentido. Não só nos esportes e nos games, mas em todas as áreas. Foi uma cegueira completa e uma utopia de achar que conseguem ter esse tipo de controle. Então, eu sinceramente não sei como vai ser o futuro. Todo dia nós temos uma notícia nova. O que nós estamos falando aqui hoje, amanhã provavelmente já vai começar a ficar desatualizado de tanta coisa que tem ocorrido. Por isso, acesse tatiaia.com.br/games. Para ver as atualizações. Então já vá. Então toma. E vamos ver como é que vai ser o futuro. Mas o que eu vi até hoje, né, é só criação de empecilhos e pouca efetividade na proteção. E que loucura. Se eu não me engano, dos jogos da Riot, o Valorant ele ainda é permitido de 12, de 13, 16, É porque 17. a questão do LoL especificamente, isso aí eu sou super a favor, que o LoL proibiu por causa da questão das loot box, né? Sim, Você ficar roletando exato. skin e tudo mais. E eu já falei que antes eu sou o maior inimigo da loot box. Eu sou o maior inimigo do gacha, entendeu? Por isso que eu acho que existe um futuro onde essas coisas podem ser lapidadas, por exemplo. E tipo assim, beleza. Você faz um cliente do jogo exatamente pra menores de 18 e tira todas as loot boxes. E se quiser tirar pra quem tá mais de 18, também tira também. Exato. Mas, Eu acho assim, que a grande questão da loot box, e aí é onde entra de fato a parte da legislação. Que é uma aposta, né? É a questão. Cassino infantil. Exato. É de você usar o seu dinheiro real ali, o dinheiro dos seus pais, pra poder comprar algo que você não sabe o que vai ser. E isso é uma coisa muito real. E que eles não colocam nem a porcentagem de chance de você receber. Exato. Porque São se pelo pouquíssimos menos jogos que aparecem Então, esse se tipo de pelo dado. menos tivesse o dado de, por exemplo, a cada 5 caixas você vai receber alguma coisa especial, desde né, um item que Exato. seja um pouco mais valioso. Você sabe que comprando 5 você tá garantindo. Só que bem isso. tem muito jogo que não. E aí você vai entrando nessa. E eles têm toda uma interface para prender a pessoa, né? Pra prender uma Então- criança, então... Então fácil cria demais. aquele Prende mecanismo até as ali crianças grandes. da caixinha rodando e a música vai ficando, né, mais agitada, não sei o que, a caixa abre numa explosão e aí você descobre que não era o item que você queria, né? Você tira uma skin Aí de você vai- sentinela. 9% das vezes. Aí você vai e Parabéns, tenta de fique novo. com esse ícone aí. Exato, com esse ícone de 2016. Mas isso, assim, eu acho que é um problema muito real, assim, porque isso aí já tem notícia de anos, gente. Mais de 10 anos atrás, a gente sempre vê notícia, assim, criança gasta R$400 do pai. Que isso aqui- Gente, aqui. a gente já aconteceu Nós, aqui. aqui no nosso programa sobre Sim, isso é verdade. os nossos companheiros aqui contaram caso. O Pedro, o Luiz. Ele gastou, das vezes- foi Ele gastou dólares, foi em dólares da ele mãe, não gastou lembro. $300, sem saber. Ele era criança. saber. Exato, ele era criança. Ele contou o caso aqui. Inclusive tem corte nas nossas redes sociais. Tava jogando lá o IFC, né? Na época ainda era FIFA. Ele pediu pros pais, falou, ó, eu quero o negócio. Aí os pais dele deram de presente. Só que não eram R$300, eram $300. Sim. Ele gastou $300 sem saber, porque ele era uma criança, ele não ia saber, sabe? E aí essa parada de loot box e tudo mais, dá pra fazer esse paralelo com a questão das cartinhas, que eu tô meio viciado em TCG de novo, de Pokémon. Sim. E aí o Isso, que acontece? isso é uma roleta que Isso pega na é uma alma. situação tenebrosa, porque você gasta R$100 numa caixa, vem um monte de pacote, você fala, vou tirar alguma coisa boa, e você não tira nada. E aí, no Japão, existe uma lei em que todos os pacotes têm que ter pelo menos uma cartinha que tenha um nível mínimo de raridade. Pra valer o custo Exatamente. de cada packzinho, né? De cada Exatamente. boostzinho. Exatamente. Então você tem que pelo menos fazer compensar a compra. Exato, que é um nível mínimo. Né? É um mínimo. Óbvio que ainda existe toda a graça de você, talvez, tirar uma carta muito mais legal Sim. e tudo mais. Mas assim, talvez isso não seria uma saída? Você sempre garantir que toda vez que você comprar alguma coisa, vai sair alguma coisa. Acho que não. É uma das coisas que Mas eles o que propõem. isso tem a ver com a questão dos menores de idade? Na sabe? legislação não tem diferentes. saída mais. Foi proibido loot boxes de
toda e qualquer forma. Então, de acordo com essa nova legislação, estão fora, mesmo que você faça alguma adaptação, mesmo que você coloque a porcentagem de êxito, mesmo que você coloque um item garantido a cada X caixas, loot box proibido para menores, ponto final. Então não tem. Eu consigo entender o porquê. Se a gente pensar que crianças e adolescentes, elas não têm a maturidade e o discernimento completo, né? Não sabe exatamente. Né? Não tem noção do que é dinheiro. Não sabe o valor do dinheiro. E aí você coloca para ela ali uma chance, igual eu até comentei recentemente. Um coleguinha compra a skin, o outro compra, a mãe do outro deixa, a mãe do outro deixa. E ele joga e ele se sente na pressão de ter também. E isso pode causar, eu não estou falando nem da questão financeira, mas eu estou falando da questão psicológica. Porque a criança envolvida nesse ambiente social, ela se sente pressionada de alguma forma, sabe? Ela se sente menor ali naquele ambiente. Então, isso tudo é uma questão que engloba vários eixos sociais, inclusive psicológicos da criança, que eu entendo por que retirar o acesso. É por isso que eu jogava Rabu Pirata. Não é só por causa da loot box de gastar dinheiro e tudo mais, mas é todo o psicológico da criança que pode ser influenciado por essa atitude de ficar... né? O jovem de hoje ele é diferente, né? Você vê que os jogos de antigamente, ele tinha uma fase ali que era impossível e se você perdesse, você ia até o início mesmo do jogo, né? Tinha o game over. Hoje em dia... Hoje é muito difícil achar um jogo que tem game over, né? Tudo tem save. E o cara quer a recompensa instantânea. Ele quer ir ali, se ele não conseguir, ele já vai querer resetar, ou ele vai querer pagar com os bônus dele ali, ou se não, até gastar o dinheiro mesmo pra conseguir. Jogo mobile é isso aí. Exatamente. Jogo mobile. Nossa, inclusive mobile... Acho que quem mais vai ser afetado nessa questão... vai ser mobile e gacha. Gacha... o Genshin Impact da vida. Morreu também. Mas assim, mobile também é só isso, sabe? E como é que eles vão fazer... O problema é sempre assim, como é que vai ser cerceado esse acesso aos jovens, sabe? A questão, por exemplo, da verificação de idade, né, do LoL. Eu fiz. Né, eu precisei fazer. E aí, beleza, Foi efetivo? Foi efetivo. porque você é mais 18, eu sou maior de 18, então Funcionou. eu não tive problema. Sei lá, um Só cara que- de 17. Mas aí é aquela questão que a Luana falou. Por exemplo, o menino lá tem 15 anos, ele joga LOL. O pai dele sabe que ele joga, não vê nenhum problema. Aí ele vira e fala, pai, põe o rosto aqui, verifica aqui pra mim. Aí o pai vai lá, põe o rosto. Em 5 segundos verificou a conta dele. É como se fosse o pai dele jogando. Porque a câmera vai filmar ele o tempo inteiro jogando? Não vai. Ele pode nem ter câmera no computador dele. Não dá essa ideia, não. É. Não dá essa ideia pro legislador, não. Que daqui a pouco tem alteração no ECA digital com Não, isso. mas se você comprar um essa computador, né? Não Sim, necessariamente vai ter uma câmera. E aí, sabe, é uma brecha gigantesca. Então eu duvido muito que vão parar de jogar. Assim, os jovens vão continuar jogando. E essa questão é muito maluca, porque beleza, vamos pegar aí. O cara tem 16 anos. Eu, quando tinha 16 anos, não tinha barba na cara. Eu tinha barba. Aí você, não sei se é barbudo já, mas cabeludo com bigode. Eu era assim. Você nunca mudou 10 anos aí, é mesmo? Não, mudei. Mas de certa forma, eu já era tipo assim. Eu tinha barba, eu tinha cabelo grande. Sabe, eu passava no supermercado, se eu quisesse comprar alguma coisa que eu não posso falar aqui agora, porque também é contra a lei. Eu passava, entendeu? Não que você tenha feito isso. Não que eu tenha feito isso. Danone. Exato, Perfeitamente. Danone. Se eu quisesse comprar um Danone lá no supermercado, ninguém pedia minha identidade com 17 anos, com 16 anos. Então, sabe, eu tenho certeza. A Riot Games Hoje em vai dia- pedir? Não Não vai, vai. gente, Vai ser porque ineficaz, existem eu várias, acredito. Vai ser existem ineficaz. vários tipos de verificação. O Você CPF pode- eu acho que é mais eficiente. Exato, você pode verificar pelo CPF, pelo documento, mas tem a verificação visual. E aí? É uma IA que vai falar. Sabe o que bastaria, mas é muito caro para o Estado assumir essa responsabilidade? Educação digital. Ensinar o que pode, o que não pode, ter um controle na verdade, educar os pais. Ensinar para os pais o que o filho tem acesso. Tem muita família que o filho é o único que tem contato com o ambiente de internet. Sim. A mãe não sabe o que o filho faz, o pai muito menos, e ele é o único que tem acesso, é o único que sabe. E aí você vai responsabilizar a empresa que produz o jogo por causa disso, de uma falha, mais uma vez repetindo, uma falha social, porque não conseguiu fazer uma boa educação digital, sabe? Eu falo isso porque eu já fui em escolas conversar com crianças que jogam
E aí eu conversando com uma delas, ele jogava um jogo mobile, e ele contou que ele emprestava a conta para o primo jogar. E aí eu falei com ele, mas você sabia que compartilhamento de conta é errado? Você pode perder a sua conta? Ele, não sabia. Mas você sempre faz isso? Faço, eu empresto o tempo todo. Quer dizer, a criança, ela joga, ela tem acesso, ela sabe de tudo que acontece no jogo, dá um baile em qualquer um no jogo, mas não sabe o que é proibido e o que é permitido dentro do próprio jogo. Entendeu? Então, assim, é uma falha de educação. É uma responsabilidade muito mais educacional do que só econômica e sistemática das plataformas. Isso devia ser matéria de escola, né? Sabe? Isso aí eu sou muito a favor. É uma coisa que eu e principalmente a doutora Luana temos tentado implementar, sabe? Um ensino de digital, né? De comportamento dentro do digital para menores de idade, sabe? E algumas escolas têm essa abertura, outras têm um pouco mais de dificuldade, outras acham que a gente vai estimular a criança a usar celular dentro de sala de aula. Então, existe uma resistência grande ainda, mas aos poucos a gente vem quebrando essa resistência. A gente falou com o Juan, né? O Juan veio aqui, né, da federação, e ele explicou também, a Federação Mineira de Esportes tem vários projetos que envolvem crianças e tudo mais. O pessoal da LBE também. Né? O Leandro pode falar bem demais sobre isso também, porque de fato tem os projetos em escolas e tudo mais. Inclusive, pode? Faz aí o seu jabá também da LBE, que é um projeto que é super legal. Cara, inclusive. é um dos projetos mais bacanas que a gente tem, cara, que é o Sala Gamer. A gente tem feito um projeto de educação, inclusive, falando sobre não só a parte digital também, mas tudo que envolve o esporte eletrônico e até atrelando com as matérias que os alunos já aprendem nas escolas, porque dentro de um intervalo de tempo a gente viu que teve uma defasagem muito grande dos laboratórios de informática que tinham antigamente, né? Você não vê mais nas escolas. Então, nossa, eu era muito feliz na aula de informática. Eu gostava muito também. Foi lá que eu comecei a ter ali o primeiro contato e tal. Mas a gente tem feito um trabalho de pegar os jogos que, inclusive, vai afetar um pouco do nosso trabalho, porque a gente mexia com Minecraft. Roblox a gente não chegou a fazer, porque a gente sabia da polêmica já desde sempre. Mas no ano de 2025 inteiro, a gente chegou a trabalhar no colégio aqui, Dona Clara, em BH, que é um parceiro nosso também. Sim. E a gente pega os jogos que a galera tem jogado mesmo, que são jogos, até alguns são competitivos, mas não necessariamente, para conseguir até aplicar as matérias que eles estão estudando na escola e fazer um trabalho em conjunto até com os professores. Então, tem dado um resultado muito bacana. A gente tem alguns outros também parceiros nossos que estão dentro desse projeto. E se você tem uma escola aí com laboratório de informática que está parado, por favor, chame a gente para a gente implementar esse serviço que ajuda na educação, né? Agora, justamente com o Eca Digital, a gente vai ter muito conteúdo para passar para eles. Uma maneira, né, assim, tranquila e segura da criança ter o primeiro contato com o esporte eletrônico, não só como um atleta, né, mas em tudo que envolve ali, seja sendo um influenciador e tal. E eu já vi, até antes de vir para cá, cara, eu tava vendo que interessante, já tem empresa dando consultoria sobre o Eca Digital para aquelas empresas que querem se ingressar no mercado de esporte eletrônico, mas tem algum um medo ali, vamos dizer, da parte jurídica, justamente, para não ser afetado pela sanção, pela lei ali dos 10%. Então, acho que acho que tem que ter a parte educacional, porque se você não conseguir mostrar para a criança o que ela pode, até onde ela pode ir, qual que é o futuro, né? Onde que é o caminho certo de se percorrer, acho que se não tiver a base, não chega no profissional, né? Não, a questão, por exemplo, você falou do Minecraft, né? Vocês fizeram um projeto super legal. Foi muito massa. A gente fez a parceria com o pessoal do Atlético. Primeiro a gente fez o curso com eles, né? A gente levou eles na Arena MRV também para eles verem o estádio de perto. E eles tiveram que construir dentro do Minecraft a Arena MRV, junto com todos, com tijolo, com cimento, com tudo que tem lá dentro do jogo. Eu nunca joguei muito Minecraft, então não vou saber falar certinho. Mas depois apresentaram para a diretora de tecnologia lá, que é a Débora, parceiro nosso. Inclusive, a Débora, pô, legal, gente boa demais, exato. Ela tá na nossa lista de convidados aqui, ela vai vir. E aí a gente levou a criançada para lá, cara. Assim, o pessoal do Atlético ficou muito satisfeito, acho que o pessoal da Dona Clara também ficou muito satisfeito, e a gente quer fazer isso com outros jogos também, de outras maneiras diferentes, assim. Então, assim, como é um projeto inicial, a gente, em 2026, é o segundo ano que a gente está com esse projeto, mas eu acho que tem um futuro brilhante, porque o futuro é digital, né? Então, a gente tem que estar preparado para isso. Você falando dessa questão de aprender outras matérias, né? Não são raros os casos de pessoas que aprenderam inglês
jogando jogos em inglês. Eu tenho a memória muito boa. Gabriel criança jogando meu queridíssimo, vou defender eternamente, Final Fantasy X no PlayStation 2. Jogando em inglês, aí pega o dicionário assim, é valendo. E aprendi assim, sabe? Eu também, muito. Eu vou mais distante no tempo pra dizer que quando a gente jogava jogo e a gente não conseguia passar de fase, a gente tinha os detonados, né? Revista, que eram as detonado. revistas que falavam como que você passava a fase. E essas revistas eram todas em inglês, você não conseguia achar elas traduzidas. Isso aí você tinha que ir lá e fazer a tradução na mão, pegar um dicionário inglês-português e ir aprendendo ali como faz. Então, assim, os jogos são ferramentas de desenvolvimento muito, muito fortes. Desenvolvimento de comunicação. Tem muitas pessoas que têm dificuldade de comunicação, dificuldade em oratória, que durante o jogo se expressam e comunicam com os colegas e parceiros e aprende a fazer isso no âmbito social. A gente tem jogos que ensinam história, contam uma parte da história, né? Então, enfim... Assassin's Creed da vida, exato. por exemplo. E aí, eu tô até lembrando aqui que uma professora de música um dia me procurou perguntando se tinha algum jogo que ela podia ensinar música na sala de aula. E por coincidência, eu estava jogando um jogo mobile que chama My Sing Monsters, que é... Nossa, já vi esse jogo. Ele é viciante. Exatamente. O Dragon City da música. E aí eu mostrei pra ela e ela falou, nossa, mas as notas são assim mesmo e eu consigo aplicar isso nos instrumentos que eu tenho na minha sala de aula. E ela começou a aplicar o My Sing Monsters para ensinar base musical. Eu vi esses dias no TikTok, a grande ferramenta TikTok, um professor de história dando uma aula de... Eu vi também, com Assassin's Creed Com Assassin's Syndicate. Creed, exato. Mostrando as fábricas da Revolução Industrial. Exatamente. Cara, isso é legal demais, porque isso prende a atenção do aluno, gente. O que o aluno vai preferir? Ver um quadro branco cheio de letra escrita ou ver o professor jogando Assassin's Creed explicando exatamente, visualmente, sabe, tudo que aconteceu? Aprende se divertindo. Né? Exatamente. Acho que esse é o intuito. Exato, exatamente. Eu acho que essa questão de videogames virou definidor pra infância, sabe? No nosso episódio aqui sobre fazendo a tier list do PlayStation 2, qual que foi o Gold que a gente escolheu? Foi o God of War. Você jogou God of War com que idade? Eu tinha uns 9, 10 anos. Exatamente, eu joguei com 7, sabe? Tipo assim, o jogo você mata um monte de gente, transa com uma galera e o jogo tá lá, sabe? Tipo verdade. assim, De sabe? E a gente não podia jogar, mas são coisas que acontecem, a realidade é assim, e são definidoras pra gente como pessoa também, como um convívio social. O digital tá sempre assim. Eu acho que também é É muito isso que me sobre... preocupa. É muito sobre a questão, né, que o pessoal que já comentou, de você ter a maturidade suficiente. É óbvio que quando você é criança, você está em desenvolvimento, é muito difícil. Mas é importante esse acompanhamento, principalmente dos pais, entender que não é porque o jogo tem partes violentas, sabe? Porque, nossa, ele tem que matar o cara. Não é por causa disso que vai se tornar uma criança violenta, sabe? Não é porque eu joguei com o Kratos no God of War com 9 anos de idade que eu saí na rua com 2 facas jogando as pessoas. Não fiz isso, sabe? Então, é toda uma questão que as pessoas precisam entender que o jogo, ele trabalha o cognitivo, sabe? Ele trabalha, exato, trabalha em equipe, a comunicação, sabe? A questão da movimentação. Então, assim, tudo é muito importante e que as pessoas entendam também. E aí é o contraponto, né? O ECA Digital, ele não é um vilão. É isso que eu queria... Esse ponto que eu tava chegando. Exato. Muita gente vê e fala assim, nossa, vocês estão proibindo os jogos. Principalmente as próprias crianças, né? Veem isso como um grande vilão, o protesto do Roblox. Mas o ECA Digital, ele não é um vilão, sabe? Ele tá pra auxiliar, levando em consideração todas as notícias que a gente tem visto também, infelizmente, né? Sobre o mundo digital. A gente sabe que, infelizmente, virou uma terra sem lei. Mas eu acho que é tentar achar sempre o equilíbrio, né? O equilíbrio das coisas. Eu acredito assim, é uma ferramenta de suma importância, no entanto, que foi mal desenvolvida. Extremamente mal desenvolvida para responder um clamor social em curto prazo. E toda e qualquer legislação que é feita às pressas, ela tem esse risco de ou ver tão mal redigida a ponto dela se tornar ineficaz, ou ela ser completamente ignorada. As famosas leis que não pegam, né? O que é uma lei que não pega? É uma lei que ela destoa tanto da realidade que ela não tem aplicação prática, né? E eu acredito que essa nova legislação tem um risco muito grande de entrar nesse meio, né, dentre essas leis, justamente porque ela
pecou na redação em muitos pontos. Ela exagerou em muitos pontos, ou em alguns pontos ela tem total desconhecimento do mercado, e em outros pontos ela tem total desconhecimento das ferramentas disponíveis hoje para fazer esse acompanhamento. É uma lei que ao meu ver, ela chega a ser utópica às vezes, né? Numa fiscalização que seria impossível, não digo nem impraticável, eu digo impossível ter uma fiscalização completa e total dos menores que jogam, com os maiores de idade que porventura eles envolvem, com o controle parental junto, ter também, porque é necessário também que os pais, no ato de um cadastro dos menores de idade, também forneçam os próprios dados. Então nós estamos falando de uma coisa que, para mim, chega a ser utópica. Acho que faltou, talvez, uma consultoria com especialistas. Na ânsia de aprovar isso, eu acredito que o legislador simplesmente vai desse jeito mesmo e pronto. E isso é tão verdade que depois, né, do início ali da vigência da lei, já foram sancionados alguns outros decretos que vão servir para complementar e apresentar formas de fazer a lei funcionar. E o próprio presidente já disse que vão precisar de outros decretos porque ainda não está completamente definido como que isso vai ficar. Então, na prática, quer dizer que não funciona? Quer dizer que ainda faltam regras para definir como vai funcionar. Entendeu? Então, assim, não é que não funciona, ela já está valendo e já tem reflexos no mundo real. A gente está vendo aí os reflexos. Muitas. Mas vão precisar de outros decretos complementares para ajustar esses pontos que ficaram vagos. E a própria legislação ela entra em alguns campos de muita subjetividade. Por exemplo, ela trata de plataformas de provável acesso. Esse é o termo que está lá. Se não me engano, é provável ou possível acesso. O que é uma plataforma de provável acesso por menores de idade? Tudo. Qualquer uma. Qualquer uma. Tudo. Qualquer uma. Então, assim, e o que é o problema quando a lei entra ou em contradição ou em subjetividade? Isso vai parar lá no judiciário. Porque cada um vai interpretar conforme melhor lhe convém, isso vira uma demanda judicial, isso vai parar lá no judiciário e geralmente isso se resolve por meio da jurisprudência, que é uma composição dos julgados do judiciário. E o nosso judiciário ele não é efetivo, ele não é eficaz e ele muito menos é célere. Então, eu acredito que se isso não for regularizado, essas questões subjetivas, essas contradições, algumas questões que carecem de uma maior explicação, elas vão começar a ser judicializadas e nós vamos ter um aumento de demandas nesse sentido, o que já vai comprometer o nosso judiciário, que já não funciona muito bem. Então, esse é um risco que a gente corre hoje, ao meu ver. Virar uma grande bola de neve e acabar não resolvendo nada. Exatamente. Isso realmente é um grande problema. Então, a minha visão é que isso é um passo, sabe? Porque assim, todo mundo é a favor da proteção das crianças e tudo mais. Óbvio. Principalmente nessa terra sem lei, tá uma loucura. Não é um ambiente seguro. Tipo assim, nem um pouco mesmo, sabe? Tudo isso explodiu com aquele vídeo lá do Felca e tudo mais. Que nem você falou, concordo totalmente. Foi uma coisa feita às pressas, assim, só pra sinalizar uma bandeira ali, falar, estamos fazendo alguma coisa, com a questão sabe? Da adultização. Até porque era uma coisa assim, que furou a bolha e tava todo mundo falando, sabe? Da criança até o velhinho que mal tem acesso à internet. Foi parar no Fantástico. Né? Foi parar no Fantástico. Perfeitamente. Sim, acabou. Cara, descreveu como ninguém. Exato, ele deu o exemplo perfeito. Exato. E aí, foi feito às pressas. E tem todas essas falhas, assim. E tem muitas mais que vão aparecer ainda. Mas eu acho que, por uma boa perspectiva, é um primeiro passo. Tipo assim, sabe? Foi reconhecido um problemão, sabe? E é inevitável que tem videogame envolvido nisso, sabe? Tipo assim, existem sim 1 bilhão de casos de pessoas criminosas, pedófilos mesmo, que vão atrás de crianças no Roblox, coisas assim, sabe? Não é uma coisa fora do comum. Então eu acho que vai modificando com o tempo, mas do jeito que tá, é muito danoso pra indústria também. Tipo assim, eu tô falando de movimentação dos jogos, como é que a gente acessa isso. Não tá nem um pouco aparelhado pra realidade social do Brasil. Tipo, nem um pouco. Eu digo do mundo. Não é só no Brasil, material do disso. mundo. De fato, é importante frisar que esse tipo de regulamentação não existe só aqui. A gente tá falando, óbvio, do ECA digital, mas já existem leis, né, parecidas, semelhantes na Europa. Eu sei que tem uma na Bélgica que é bem forte, nos Estados Unidos tem. Então, assim, é uma tendência mundial, né? Na Bélgica e na França, inclusive, existe um movimento muito forte contra as loot boxes. Tanto que a venda, por exemplo, de caixas de itens do CS na França
é uma plataforma, se você abrir lá, é totalmente diferente, porque lá é obrigado a fornecer um monte de informação que no resto do mundo não tem necessidade. É tão peculiar que a Steam fez um acesso separado para os franceses. Essa poderia ser uma saída, talvez? Para todos os jogos? Eu acredito que vai ser a única Vai saída. ser a saída, eu acredito. E assim, que fique claro, né? As pessoas levantaram uma questão quando você se posiciona em desfavor dessa legislação, que é como se você não fosse a favor da proteção da criança e do adolescente Não, de forma na internet. alguma. Isso é vil. Favor, né, gente? Mas isso online se propagou dessa forma. Se você for no Twitter, você vai ver isso. Sim. Então, assim, é uma dicotomia, né? Uma questão binária de um ou outro que é burra, né? Então, assim, o que nós estamos criticando é justamente a redação da legislação que, inclusive, existe grande chance dela se tornar ineficaz. Então, tem que proteger o acesso de crianças e adolescentes, principalmente na questão da exposição em redes sociais, na questão de exposição dentro das plataformas dos jogos, mas a forma como foi feita, eu acredito que não vai funcionar, justamente porque ela dá um passo muito maior do que o Brasil ou até mesmo o mundo vai dar conta nesse momento. E com relação aos jogos, eu acredito que demandaria mais atenção, porque se você for ver o que fala expressamente de jogos na legislação, é diminuto, é pequeno. Então, eu acho que isso demandaria uma legislação apartada sobre isso para tratar das diversas peculiaridades que os jogos têm, diferentemente, por exemplo, das redes sociais, das plataformas de vídeo, em que eles precisariam de consultar o mercado, não é que nós estamos preocupados com o lucro da empresa, mas o que a gente está falando é justamente que a empresa ela não vai dar conta de se adaptar. A cegueira legislativa começou no prazo de 6 meses. Nenhuma empresa vai conseguir adaptar isso no prazo de 6 meses. É muito difícil você mudar todo um toda ecossistema. uma estrutura, 6 meses é E para o Brasil só. É isso que eu ia falar. As empresas não são brasileiras. Aí você pode falar, a empresa tem uma equipe gigantesca, mas qual que é a equipe focada no mercado brasileiro? Eu gosto de comparar com a própria LGPD, né? A Lei Geral de Proteção de Dados. Ela teve um prazo para as empresas se adaptarem a isso que foi de mais de 2 anos. E mesmo assim, ainda durante um tempo, todas as aplicações da lei já estavam valendo, mas as sanções ainda ficavam suspensas. Ou seja, a empresa tinha que cumprir, mas se ela não descumprisse, ela recebia uma advertência, recebia uma chamada, né, para poder regularizar e mostrar que se regularizou. Então, o tempo E olha que a LGPD, ela mexeu com sistemas empresariais que são muito menos delicados do que o que vai ser necessário mexer para adaptação ao ECA digital. Então, veja, foi dado um tempo muito maior para uma coisa que é relativamente mais simples do que o ECA digital, que teve só 6 meses de adaptação. Então, assim, vai precisar de muita maturidade do mercado para entender como que isso vai funcionar na prática. É o que o Marcos falou, corre-se o risco de, nesse primeiro momento, a lei se tornar ineficaz. Nesse primeiro momento. É uma questão, né? Imagina, daqui a pouco, talvez, o pessoal que está reclamando aí, os menores de idade, quando resolver tudo, eles já vão ter 20 anos. Exatamente. Sabe? Então... E a sensação que fica agora é que, tipo assim, sabe? Tá todo mundo com medo. As empresas estão com medo, não sabem o que vai ser. Sabe? Os pais, muito menos. Os próprios legisladores, assim, já, como a Luana falou, vão mudando. Vai ter modificações. Ficou claro aqui que materialmente não é possível. Então tá todo mundo assim, sabe? Mas o que a gente faz? Eu vou te falar uma coisa curiosa que eu ouvi também muito recentemente. São os pais acreditando que agora foi sancionada essa lei, agora eu posso deixar meu filho jogar Roblox tranquilo. Foi sancionada a lei, agora eu não preciso mais me preocupar. Posso deixar meu filho lá mexendo no TikTok tranquila, porque a lei já protegeu. Sabe? Como se magicamente uma lei escrita tivesse o poder de proteger o filho dela no ambiente, sabe? Mal sabe o pai e o filho abrindo o Skyrim. Pai, vamos tirar uma foto, bota a cara dele. Tira uma foto aqui, pai. Menino nunca pediu uma selfie com o pai. Não, mas por que não? É porque quando for seu aniversário eu vou postar. Eu gosto muito de você. Tipo assim, vamos registrar esse momento. Exatamente. Criança 12 anos. Existem coisas muito melhores a serem feitas. E ao meu ver, tipo assim, pensando a princípio agora, é o esquema que eu falei. Servidores diferentes, launchers diferentes. Porque é o seguinte, é impossível monitorar tudo. E se não tem como monitorar tudo, separa tudo então. Tipo assim. E a legislação deixa claro que o sistema de verificação ele tem que ser auditável. Então, você tem que não só criar a verificação, mas se algum órgão fiscalizador
precisar verificar Deixar se isso aberto, está funcionando, você tem que tornar isso auditável. E aí entra a questão, como é que você torna algo auditável sem que você armazene as informações? Aí já entra LGPD também, né? Também é difícil E o, supervisão, próprio, né? e o próprio Marco Civil da Internet, né? Que também tinha previsão de prazo para guarda de informações de acesso. Então, lá tá no Marco Geral, no Marco Civil da Internet, fala que a empresa ela tem um prazo de guarda. E a partir daquele prazo, se não for requisitado, se não for pedido, ela pode se desfazer, até para não ocupar a quantidade gigantesca de servidor. E aí, agora, com isso, a gente não tem nem essa questão. Como vai guardar por quanto tempo? Por quanto tempo precisa ser auditável esses dados? Nós saímos da orientação de não passe suas informações online para passe todas as suas informações online. Então, é uma coisa muito contraditória. Cara, que loucura, né? Eu cresci, assim, pelo menos a minha vida inteira foi isso, né? sim. Não coloque sua informação, sabe? Já tive tantos nicks. Se for colocar, que seja algo extremamente confiável. E hoje em dia as coisas vão mudando numa velocidade. Eu vou lembrar de algo que é até recente. Vocês lembram quando teve aquela polêmica envolvendo o pessoal vendendo a íris, o reconhecimento da íris? Sim, E que quase vendi. Nossa, será que vai ter isso pra ele? Todo Assim, mundo- pô, eu vou vender esse trem aí, tá também tô doido? querendo. Vai vazar de R$2 alguma mil forma. no meu bolso agora? E Essa aí, informação vai vazar de alguma forma mesmo? Todo mundo vai no olho, Exato. Olha aqui, ao vivo. A câmera fecha em mim, tá aqui meu olhão desse tamanho. E aí tiveram muitos canais, né, de comunicação falando o tanto que isso era exposição, o tanto que isso poderia, né, te colocar de forma exposta em algum ambiente de venda de dados, enfim. E agora a gente tem aqui a questão da biometria obrigatória, quase. Então, né, a contradição. E a gente está falando de coisas que aconteceram há pouquíssimo tempo. Eu fiz minha recente. verificação do LOL visual. Meti minha carona lá. E aí entra meu lado conspiracionista um pouco, que não é doideira, mas assim... Illuminati, sabe? Exatamente. Vai começar, pega seu chapéuzinho. 1969 nunca aqui, ó. existiu. Não, mas é porque assim, a gente fala sobre segurança de dados há muitos anos já na internet, e é isso, a gente tá cedendo mais imagens, mais do que já temos cedido a empresas e tudo mais. Claro que teoricamente é tudo protegido por lei, mas eu imagino que pro consumidor médio assim, é super válido também, tipo assim, vou jogar um jogo, aí um menor de idade. Aí chega lá, pai, tem que colocar minha foto, tem que colocar meu CPF, tem que colocar meu endereço. Não vai não, moleque. Já vai barrar de aí. sacanagem. Não vai. Me taca, joga isso Difícil lá um pai fora. liberar, né? Exatamente, exato. tipo assim... Pô, vamos se colocar no lugar de um pai. Não, eu ia achar estranho isso. Eu ia achar super esquisito. Falar assim, mas por que você tá precisando disso tudo pra você jogar um jogo? Na minha época não precisava. E não detalhe, é só os seus dados, vai, então ela não. vai falar. É pai, você tem que Os colocar pais os seus também. Não, e tipo assim, e eu não acho inválido o pai achar estranho, mesmo que ele saiba os porquês, sabe? Tipo não, assim, mas pô, cria um cenário muito, tipo assim, pô, então melhor não jogar, né? Eu, A verdade quando criança, essa. Vai tentando- jogar um baralho, jogar um truco? Tentando convencer minha mãe a pagar o Clube Penguin. Velho, tipo assim, não, mas olha só, Não, eu mas tenho... olha só, mas tem uma roupinha. mas aqui. olha esse terno, mãe. Tipo assim, não tem como. Agora põe seu CPF, o meu. Qual que é os 3 números do seu cartão, Aldão? Exatamente. Tipo assim, então eu acho que cada vez mais vai ficar um pouco incentivo para as crianças jogarem videogame. E aí eu acho isso muito preocupante, genuinamente, sabe? Eu acho que existem outras formas de criar cenários seguros para elas que não seja essa ceder tantos dados assim, Será sabe? que isso pode, talvez... Aí é um questionamento falando sobre a indústria como um todo. Talvez mudar tipo assim, a forma com que a indústria enxerga hoje. Porque hoje em dia a gente vê muito lançamento de jogo AAA, sabe? Ou aquelas histórias gigantes e tudo. Talvez recriarem um segmento de jogos mais infantis, porque eu sinto, pelo menos, que isso se perdeu um pouco. Na base da produção do jogo mesmo? Exato, você tem aquele jogo que ele é simples. Só pra criança. Que ele é um jogo que, cara, você não tem nada muito... Isso de fato caiu em desuso, Exato. né? É como se você pegasse o Red Dead Redemption e deixasse só aquelas quests de você pegar flor e né, colher flor pra entregar pra alguém. Estamos escrevendo Pocópia. Ou que, inclusive, eu devo estar já com umas 200 horas desse jogo. Jogo bom. Bizarro. Só tem o Switch 2?
É, só pro Switch 2. É, porque eu tô com o Switch lá e não consigo jogar. Eu tô maluco. Inclusive, hoje eu trouxe meu Switch pra eu jogar. Mas, no meu ironicamente, nós temos Mario Kart o quê? Agora? Maior de 18 mais. intervalo. Exato. Isso é uma loucura. Por puro medo. E porque o Mario Kart você problema acaba é loot tendo... box. Tem Exatamente, loot a box. questão do loot Loot box. Sabe? E Por que aí- você tem um loot box no Mario Kart? Mas para a empresa, olha a visão empresarial. Olha o pensamento que a empresa teve. Para ela, é muito menos gasto se ela subir a faixa etária do que ela tirar o loot box. Tem muito mais ganhos. Tem né? muito mais ganhos. Com certeza foi uma decisão pensada. Foi uma decisão. Lógico. Ela deve ter, provavelmente, olha, os maiores de idade gastam mais no loot box do que os menores de idade. Eu corto os menores de idade e mantenho os maiores gastando. É a questão Menor não vai deixar de jogar. E temporariamente. Isso economicamente ativo, né? Sim. A criança não é. E aí você acabou de excluir uma criança de um jogo feito para criança. Sim. Exato. Eu já coloquei... Eu viajei há um tempo atrás aí pra cidade da minha namorada e a gente colocou a priminha dela pra jogar Mario Kart. A prima dela deve ter uns 12, 11 anos. Pô, a menina ficou 40 minutos jogando Mario Kart. Ela nunca tinha jogado Mario Kart na vida. A gente fez um evento agora em parceria com a FEME, com a Confederação, lá em Conceição do Mato Dentro. Tem matéria. Que eu levei, Games. exatamente. Meu Switch tava lá disponível, pessoal. O único jogo que eu deixei disponível foi Mario Kart, porque pra mim era o mais visualmente bonito ali, de você fazer um Nossa, conteúdo é lindo, e tal. é lindo. A galera queria entrar no meu Pokémon Leaf Green que eu comprei e aí eu já desinstalei o jogo. Ah, você não entra no meu save. Você tem que Olha, falar do meu compartilhamento save. de conta, hein? R$120. Pois compra o seu. Exato. Ó, o compartilhamento de conta, cuidado. Só deixei lá, porque pra mim era um jogo que era mais infantil ali, velho. Que, né, que ia ter jovem também, adulto jogando e que ia gostar do jogo. E é um jogo rápido, né? Você não você joga precisa... o Grand Prix, né? Exato. 15 minutinhos você E que tem uma hoje sessão. agora a gente já tem que repensar ali na hora de fazer um evento, porque eu não sei, vai que dá algum problema pra mim, que estão, por Exato. exemplo, colocando a molecada menor de 18 pra jogar ou não. Eu acredito que não, mas né? E esse é um ponto delicado, porque vai mudar estruturalmente na organização de De eventos. eventos. Completamente. Vai Uma mudar. BGS, uma CCXP Sim, da vida, nossa, que tem vários totalmente. jogos disponíveis pra todo mundo jogar. E geralmente nesses estandes, é óbvio, existe uma classificação indicativa, mas com liberação de pais, Sim. um menino de 14, 15 anos consegue jogar um jogo que vai ser lançado ainda, que talvez tenha classificação de 16. Sim. E agora? Então, vai mudar estruturalmente, tanto para os organizadores de eventos, quanto para, voltando para o esporte eletrônico, para as organizações de esporte eletrônico. Que a gente falou no início, né? Dos jovens que são atletas, começam a treinar muito cedo, eles também vão ter que passar por uma mudança estrutural nisso, né? Os times academy, enfim, como que vai lidar com isso? Isso Então, é um assim, grande problema, porque... Eu acho que o VPN vai cantar, meu filho. Não, mas eu acho que é uma questão, assim... É você meio que, talvez, restringir a criação de novos talentos. Sim, Com você certeza. vai matar a categoria Esse é o de maior base. problema. Porque uma coisa a gente tem um jogador, a gente tem uma line-up que é de 5 jogadores que têm 16 anos, que são todos menores de idade. Tudo bem, eles não podem jogar ali online, mas eles podem treinar entre eles, eles continuam tendo um time. Agora, Mas o como é menino que eles de vão 14... ter esse incentivo pra chegar nesse ponto Mas já? Não vão ter. exato, o menino que tem 13, 14 anos, que um dia pode se tornar esse cara, ele não vai poder mais jogar, e aí? Ele vai perder o acesso, o primeiro acesso, aquela questão de tipo, nossa, me apaixonei por Exato. esse jogo. Pode ficar perdido, sabe? Os academies podem acabar. Exato. Ou você pode, sei lá, daqui a pouco ver um movimento de o cara achar um país que pode, você vai ver um intercâmbio ali todo ano. Não, sabe? mas aí é um moleque de 14 esforço anos, muito vamos grande, pra, eu acho, então. sei lá. Mas isso Ainda já assim acontecia. é uma grande restrição, né? Querendo ou Sim. não... Isso aí já corta uma Já base de corta plays 90%. inacreditável. Exato. É, tipo assim, isso aí seria a exceção da exceção da exceção. E há mais uma coisa, segregação. Exato. Porque Mais aí monetária, isso, totalmente. porque aí você tá colocando as classes A mais com o poder Vantagem. aquisitivo de poder viajar em detrimento de quem não tem condições. Vai virar Fórmula 1. entendeu? Que volta naquele Que é- assunto do produtor, produtor de conteúdo de mirim. conteúdo. Exato. Entendeu? Fica totalmente barrado de criar o Sim. conteúdo E por que conta... era algo tão lindo e maravilhoso dentro dos games que a gente podia, e dos esportes eletrônicos, que a gente podia falar que englobam todas as classes sociais, todas as raças, todos os Você gêneros. tem um celular, você tem um tudo. computador, você vai Exato, longe. os jogos mobile, Né? Free Fire da vida, Enfim, PUBG. né, trouxeram ali uma possibilidade de inclusão social dentro do jogo que é maravilhosa. E agora, com isso, a gente pode ter uma redução dessa inclusão. Mas agora, já encaminhando pro final, gente,
que a gente pode pensar rapidamente para o futuro, sabe? Como é que pode ser os próximos passos? Vai mudar muita coisa? Como é que vai ser isso? Queria poder falar com convicção. A grande nuvem, né? Não dá para prever, igual eu falei que amanhã esse conteúdo já vai começar a ficar defasado. Amanhã nós já vamos ter novidades, tanto na legislação quanto na questão de notícias, de plataformas, de jogos. Está acontecendo tudo muito rápido, não teve uma aplicação efetiva da legislação até agora, não teve aplicação de penalidade ainda. Então, é muito difícil nós falarmos como é que vai ser o futuro. Eu acredito, conforme é a legislação atual, em uma ineficácia. E acredito que no futuro nós teremos acessos diferentes nos jogos para menores e para maiores. Eu acredito que vai ser isso que vai ocorrer. Mas, fora isso, qualquer previsão além... As minhas previsões já podem estar erradas, mas qualquer coisa além disso seria muito arriscado falar. E você, Leandro, questão de, talvez... mais na parte, como você falou, dos eventos, né? Assim, eu ainda aguardo mais respostas do que busco dar respostas, né? Porque acho que do que a lei for soltando, né? Acho que isso vai acarretar muito mais pra gente. Então, ficar atento, né? Buscar ali discussões, justamente agradecer aí mais uma vez aí o apoio de ter convidado a gente, porque, igual o Marcos falou, né? Amanhã já pode estar surgindo um outro assunto, porque vai que sanciona a lei para alguém que já afringiu a lei. Então, para a gente da parte de eventos, tá buscando informação, se informar mesmo com as pessoas que estão ali e que conhecem do assunto, especialistas, porque é abstrato, a gente não sabe o que afeta de fato no meio do esporte eletrônico. Acho que as publishers como a Riot, elas travaram ali 18 até elas conseguirem executar algo que fique tranquilos para elas, que elas ficam ali pelo menos seguras perante a lei. E o meu maior medo é justamente o que eu te citei, né? De ter a cessão ali de novos talentos. Eu vejo o esporte eletrônico assim como o esporte tradicional também, de que acho que o camarada precisa ter um dom ali para conseguir chegar num nível profissional interessante. Então acho que isso dá uma segurada legal, não acho que é o melhor caminho e com certeza eu vou estar brigando para que isso não aconteça, porque vai completamente contra o que a LBE preza, né? Então vamos aguardar e analisar para ver o melhor caminho para se traçar e fazer de uma maneira segura também. Você, Luana? Eu acho que, a partir de agora, as publishers que quiserem atuar e quiserem fazer o caminho certo, né, seguir essa questão da proteção eficiente da criança e do adolescente, elas vão ter que procurar uma forma de conversar com o nosso poder executivo e explicar como que isso vai funcionar, sabe? Então, eu falei da questão dos decretos justamente porque, em algum momento, vai precisar esse diálogo das publishers, vai precisar do diálogo das plataformas, enfim, de vir um representante, conversar e mostrar para o nosso poder executivo como que funciona a plataforma, como que funcionam os algoritmos, e aí colocar isso como um livro aberto, porque hoje tudo isso é um ambiente muito tenebroso, a gente não sabe como funcionam os algoritmos de recomendação, a gente não sabe como que funciona esses scroll infinito, se isso realmente vem de forma aleatória ou se, né, como que isso funciona de verdade. Spoiler, a gente não sabe. Não. Muito triste. Então, eu acho que vai ter que existir esse diálogo, sabe? Direto, para que funcione de verdade. Então, nos próximos meses, nos próximos um ano aí até, né, o ano que vem, provavelmente, a gente vai ter esse diálogo interno entre as empresas ali para poder conseguir fazer a lei funcionar de forma eficaz. Mas é tudo muito recente e, enfim, a gente não consegue prever qual vai ser o resultado disso, né? Eu posso estar falando aqui que vai ter esse diálogo e, de repente, amanhã alguma dessas publishers resolver falar, não quero nem conversar com o Brasil, eu vou sair fora. Então, é tudo muito cinzento ainda. Mas eu sou otimista consciente. Eu gosto de ver o copo sempre meio cheio. Então, eu acredito que a legislação ela tem o seu potencial de proteger crianças e adolescentes. Ela tem isso como uma base que, para nós, é muito importante, principiológica dentro da nossa sociedade. A gente precisa realmente fazer e precisava disso. E eu vejo benefício, sabe? Assim, no final das contas, eu vejo que teve algumas coisas benéficas.
Claro, precisa de adaptação? Precisa. Precisa ver como vai funcionar na prática? Se vai funcionar? Precisa. Mas era necessário. A gente não conseguiu fazer isso sem uma lei. Não conseguimos. Fomos insuficientes, né, na sociedade. Então, esse foi o resultado. Da nossa parte, eu acho que fica aí a vontade, né? E o desejo de que tudo se acerte. Por favor. Exato. Pô, a gente, aqui no Multiplayer, a gente tem um público que é menor de idade, que ama games, e assim como nós, todos nós que estamos aqui nessa bancada, todo mundo começou a jogar muito jovem. Então o que a gente espera é que de fato haja esse equilíbrio e que de fato as nossas crianças, nossos adolescentes estejam sempre protegidos dentro do meio digital, mas que também não sejam excluídos de nada, que possam jogar, que possam se divertir, que possam interagir dentro das redes sociais de maneira segura, sempre, né? Então acho que é isso, né, Gabriel? É isso. Muito obrigado aos convidados, Muitíssimo muito obrigado, mesmo. exato. Sabe? Não seria a mesma coisa sem eles. Não seria, a gente ia ficar aqui falando abobrinha, sabe? Exatamente, então agradecer Demais. de fato aí Luana, Leandro, Valeu Marcos, demais, João, Gabriel. pela presença de todos vocês aqui. Agregaram demais ao nosso papo. Deixem aí as suas redes sociais. Perfeito. Primeiro, eu gostaria de agradecer. Obrigado, João. Obrigado, Gabriel. E nas redes sociais você pode me encontrar como marcos.exe. O ponto é por escrito, P-O-N-T-O, marcos.exe. E com relação ao nosso trabalho no escritório, você pode procurar pela staff.guild no Instagram, que também é o escritório meu e da doutora Luana que trata dessa questão de esportes e games. João, agradecer aí, você e o Gabriel aí pelo convite, agradecer a Itatiaia que sempre abriu as portas pra gente, que investe em esporte eletrônico, não é de hoje, então é um caminho muito massa de estar podendo participar junto com vocês aí. No meu Instagram tá lá Leandro LBE, de Liga Brasileira de Esportes Eletrônicos mesmo, e a gente tá criando um pouco de conteúdo lá bem devagarzinho ainda, mas já tá funcionando. E acho que chamei as pessoas certas aqui, né? O Marcos e a Luana, que já entendem um bocado sobre o assunto da parte jurídica, então deu para agregar um pouco. Agradecer também eles de terem topado o convite aqui de virem comigo. E mais uma vez, muito obrigado aí pela presença aí. Sempre. Deixa o arroba aí. Sim. Bom, muito obrigada pela oportunidade, viu? É sempre muito importante para mim estar falando sobre games e esportes eletrônicos, porque eu sou uma apaixonada, né? Eu falo que eu sou gamer desde que eu nasci. Bom, para me encontrar no Instagram é @luanamendes _advogada. Eu falo muito sobre direito gamer lá. Inclusive, dou dicas para advogados que queiram ingressar nesse mercado, que é maravilhoso, né? Falo por paixão, mas também por vocação. Então, pode ir lá que você vai encontrar bastante conteúdo de direito gamer também. É isso então, galera. Muito obrigado por mais uma edição aí do Multiplayer. Siga o @Itatiaia Games no Instagram para acompanhar todas as novidades. Acompanhe o itatiaia.com.br/games, porque lá você vai ver sempre as principais notícias, os reviews. E aí, ó, spoiler, só essa semana são 3 reviews, tá? Vai chegar lá. Só essa semana Vem já aí. são 3 no site. Nesse momento, acho que já saíram 2, mas quando você estiver assistindo isso aqui, já vão ser 3. Boa. Então, fique ligado lá, sempre muitas novidades. Até semana que vem. Dessa vez, sem interrupções, Sem interrupções. sem ato. E é Esperem isso. por mais. Exato. Um abraço. Obrigado. Até mais, pessoal.